Olá, meus irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui neste momento para transmitir a palavra de Deus através das lições bíblicas. Aqui está mais uma lição bíblica, dando ao início nesse terceiro trimestre de 2025, uma lição bastante abençoada para o nosso aprendizado cristão, e assim resolvi fazer este canal para assim estar partilhando um pouco do conhecimento pela misericórdia de Deus para os irmãos. Então, desde já, eu te peço, me ajude neste canal, se inscrevendo, ativando o seu sininho para receber a notificação e fique atento que estarei assim fazendo postagem em esclarecimento da palavra de Deus. E estamos aqui com este tema interessante, esse tema aqui, a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, que é o tema geral desta lição do terceiro trimestre, e que tem o seu subtópico a doutrina, a comunhão e a fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, é um tema bastante importante para nós nesses dias atuais. Então, mas vamos lá, eu estarei aplicando a lição de número 2, que estará sendo aplicada no próximo domingo, 12 de julho de 2025, e estarei assim falando um pouco sobre esta lição. Sou professor, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Missão, aqui em Terra Nova, e pela misericórdia de Deus, estou se ensinando na Escola Bíblica Dominical. Mas vamos lá, aprender um pouco da palavra de Deus. O tema da lição de número 2 diz: a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido. O textuário diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Verdade prática diz: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiras, bíblicas ou verdadeiramente bíblica. Então, a igreja de Jerusalém é uma igreja primitiva que nós devemos sim imitá-la. Vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, versículo 37 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salva-vos desta geração perversa. E sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, àqueles que se haviam de se salvar. Esta ceia estarei fazendo uma oração, para que Deus possa vir assim abençoar a tua vida, abençoar este canal, a qual nós iremos aprender muito da palavra de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, te apresento, Senhor, neste momento, este canal no YouTube. Deus, que para a honra e a glória do teu santo nome, Deus, que vidas venham a ser alcançadas através da tua palavra, que os irmãos venham a ser abençoados, edificados, Senhor, através da tua palavra, a qual, Senhor, ela está apta, Senhor, para nos instruir, para nos corrigir. Ó Deus de Israel, Pai, continua abençoando a cada ouvinte, cada irmão, aqueles que não são inscritos, que não são crentes, continua abençoando em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A introdução diz o seguinte: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas ou a igreja atuais que foram implantadas, Então, já na introdução aqui nós iremos ver que esta igreja de Jerusalém era uma igreja bem alicerçada, Era uma igreja bem alicerçada aqui na introdução. Era uma igreja que bem alicerçada. Como esta igreja era bem alicerçada? Essa igreja era bem alicerçada na palavra. Uma igreja onde tem palavra, ela é bem alicerçada, porque a palavra é Cristo. E a palavra de Deus, ela é rocha. A igreja de Jerusalém, ela era uma igreja sólida. Era uma igreja sólida. Porque uma igreja sólida, além de estar convicção da palavra de Deus, essa igreja também tinha comunhão, essa igreja tinha partilhar o pão, tinha oração. Então, essa igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, aonde surgiu lá no Pentecoste, que já foi a primeira lição, surgiu lá, é uma igreja que nós, nos dias atuais, e que muitos pastores, líderes religiosos, devem se seguir. Mas nós iremos alcançar o objetivo aqui nesta lição. O primeiro ponto diz: uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamento doutrinário. No primeiro ponto aqui, diz que uma igreja com fundamento doutrinário. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada, Tinha doutrina na igreja de Jerusalém. Os apóstolos ensinavam a igreja como andar, como se vestir, e tinha uma igreja bem alicerçada, baseada na palavra de Deus, Os apóstolos ensinavam a salvação em Cristo Jesus. Então Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Porque os apóstolos, meus queridos amigos ouvintes e irmãos, foram escolhidos por Cristo. Então, aqueles que viram Cristo ressurreto, eram apóstolos, andaram com Cristo. E Cristo escolheram estes, e estes, Cristo, através do Espírito Santo, deu-se os mandamentos. E esses mandamentos para quê? Esses mandamentos para os mesmos, o apóstolo, passar para a igreja, para instruir a igreja, para aconselhar o povo de Deus. Então, a Bíblia, ela me dá o respaldo, dizer que isso aqui não é coisa do homem, que o homem está inventando,
ou que é algo da cabeça de pastores ou de liderança religiosa. Não. Deus deixou isso aqui, a palavra. A palavra é alimento para a tua alma, para a minha alma. A palavra aqui é ela que nos alimenta. É ela que nos ensina. Então, a igreja a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, era alicerçada na doutrina da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Lembra quando Moisés estava no Monte Sinai? Quem foi que deu os mandamentos? Será que foi Moisés que criou da cabeça? Não, não foi Moisés que criou algo da cabeça. Foi Deus, o próprio Deus, que deu o mandamento a Moisés. E o próprio Deus escreveu nas 2 tábuas, meu querido, para assim passar para o povo de Israel. Passar para o povo de Israel. Para instruir, para mostrar o que era certo e o que era errado. Porque se não houver ensinamento da palavra de Deus, como é que a igreja vai estar alicerçada na palavra de Deus? Se não houver ensinamento bíblico que confronte o seu pecado e o meu pecado, como é que nós iremos saber o que é certo e o que é errado? Então, é algo de nós se pensar, ou até mesmo de alguns repensar os seus conceitos na questão de que o pastor está inventando coisa, que liderança religiosa está inventando coisa. Não, se está ensinando aquilo que é certo, aquilo que está dentro da Bíblia, você tem que aceitar. Tem que aceitar, porque a palavra de Deus, ela é boa e perfeita. Então a igreja só pode ser considerada verdadeiramente genuína, cristã, quando ela consegue ensinar e doutrinar. Então seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então, a Bíblia deve ser ensinada, ela deve ser, os membros, a igreja deve ser doutrinada através da palavra de Deus, e que a palavra de Deus venha se refletir na igreja, e a igreja, você membro, né, você congregado, deve refletir ao mundo a palavra de Cristo. Eu devo refletir. Por quê? Porque eu e você, meu querido, somos espelho para este mundo através da palavra de Deus. Nós somos espelhos. Nós somos luz, a Bíblia já diz, nós somos luz e sal deste mundo. Nós somos sal desta terra, luz deste mundo. Então nós devemos ser exemplos. E devemos seguir este exemplo que a igreja primitiva deixou. Segundo tópico, perseveraram na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado, né? Então vamos lá, da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada. Essa igreja era bem doutrinada. Não era pouca, não, era bem doutrinada. O apóstolo Paulo doutrinou bem a igreja. O apóstolo Pedro doutrinou bem a igreja, né? Então, era uma igreja bem alicerçada na palavra de Deus e, portanto, bem discipulada. Quando eu estava meditando nisso aqui, eu lembro que quando os novos convertidos, eles aceitavam a Cristo, eles passavam por um processo de ser discipulado através da palavra de Deus, para que ele pudesse ter conhecimento da palavra de Deus, ter conhecimento daquilo que é certo, o que é errado, ter conhecimento do caráter que o cristão deve ter à luz da Bíblia Sagrada. Então, a palavra doutrina traduz o termo didache, que significa ensinar, que significa instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão.
O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre, aquilo que Cristo nos ensinou. E Cristo deixou quem para nos instruir? Cristo deixou quem na sua igreja para te instruir? Cristo deixou quem na sua denominação para poder te instruir, para te ensinar? O pastor, meu querido, minha querida. O pastor, sim, para ensinar aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada, para nos instruir dentro da tua palavra. Então os apóstolos aprenderam de Cristo, a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. Tá vendo? Então é por isso que eu estou passando aqui neste momento, ou criei este canal do YouTube para poder transmitir aquilo que eu estou sendo ensinado, aquilo que eu estou aprendendo. E de mesma forma eu devo passar de uma forma de caráter para a sociedade, Então aquilo que você está sendo ensinado, é por isso que o apóstolo Paulo diz que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele foi imitador de Cristo. Sede meu imitador. Então Paulo foi exemplo. Às vezes tem um ditado por aí que diz que o exemplo fala mais do que 1000 palavras, ou atitudes ou ações falam mais que 1000 palavras. Então nós devemos ser exemplo, devemos aprender da palavra de Deus. Então, meu querido e minha querida, os apóstolos aprenderam de Cristo, né? E a igreja aprendeu dos apóstolos. E nós devemos passar a refletir, né, aquilo que a Bíblia nos ensina, Então, a tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada e nem tampouco discipular. Se sua igreja, se você não está sendo discipulada pela tua igreja, ou pelo teu pastor, pela tua liderança religiosa, através disso aqui, se você não está sendo discipulado através disso aqui, caia fora. Pula deste barco, porque se a palavra de Deus não está no centro, seja de congregação, seja de igreja, seja onde for, se a palavra de Deus não estiver aqui, a genuína palavra de Deus, Jesus não está. A palavra de Deus, ela deve ser o centro para eu ser discipulado, para você ser discipulado. Se na tua igreja não está tendo isso aqui, a palavra de Deus, está correndo uma tragédia, é uma tragédia anunciada. Fique atento, alerta. Vamos lá para o terceiro tópico. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A igreja de Jerusalém era uma igreja fundamentada na doutrina. A igreja primitiva, elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. E agora, a igreja primitiva era uma igreja que perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega de comunhão é koinonia, que é no grego traduzida aqui como comunhão. É uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Tinha esta relação, tinha esta comunhão para com o outro, tinha esta relação interpessoais, né? Não tinha esta falsa
falta de caráter ou esse falso caráter, né? Não. A Bíblia diz, querido, que cada um deles tinha um comum. Um comia, outro comia. Um que tinha, outros tinham. Tinha gente que até vender suas fazendas, o que tivesse, para poder doar aos apóstolos, né? Não, eu estou falando aqui para você vender sua casa, vender o que você tem para poder dar pastor. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Mas a igreja ela tinha tudo em comum. Os irmãos viviam a união, tinha esse entrelace, posso dizer, esse entrelace, né, de comunhão, essa koinonia. Então, a primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim perseveravam, né, insistiam, perseverar, insistir, né, perseverar, que vem do grego prosketero, que denota essa infidelidade, né, essa fidelidade inabalável, uma fidelidade inabalável, viu? Essa dedicação sincera, eles tinham entre si. Então não adianta aqui mentir, dizer que na igreja atual de hoje, sim, tem pessoas que têm amizade um para com o outro, tem uma relação que não tenha com você, né? Mas não tem essa comunhão toda, não tem essa comunhão que é para ter um com o outro, e que às vezes nós somos hipócritas de chegar em uma santa ceia, dizer que trocar o cálice, dizer que está em comunhão um com o outro, né? Nós devemos estar sempre em comunhão um com o outro, não na hora da santa ceia, não é só na hora do culto, de o pastor mandar você abraçar seu irmão, não, devemos estar em comunhão um para com o outro, a todo tempo. Assim, perseverar na comunhão tem um sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos, tem a ver com o modo de vida dos crentes, de nós, que a Bíblia está falando de nós, está falando de outra pessoa, está falando de nós, então devemos criar estes bons relacionamentos, né? Devemos criar estes bons momentos para com os irmãos. Tem pessoas mesmo que é difícil de se lidar, mas não devemos guardar mágoa, ódio, rancor, não. Mas devemos criar bons relacionamentos. Sem cultivo de relações, né? Sem cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo, há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Então, este relacionamento básico e predominante com Deus, como também estavam comprometidos em construir relacionamentos abertos, construir relacionamentos honestos, construir relacionamentos espiritualmente e construir relacionamentos encorajadores, que às vezes você procura alguém para te encorajar, para poder você não desistir, para você seguir em frente, seguir avante. E nesta tarde eu quero te dizer que você deve seguir avante, que você deve prosseguir e olhar para Cristo. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. Olha só, olha outro ponto aqui interessante. A igreja vivia na doutrina dos apóstolos, a igreja tinha comunhão, a igreja também esta igreja tinha oração, vivia em constante oração. Vamos ver aqui alguns grandes exemplos. Pedro e João, 3 horas da tarde, e foram para a igreja em Jerusalém, 3 horas da tarde, que é a hora nona, orar, buscar a Deus. Então devemos ter esta vida de oração, não deixe de orar. O apóstolo estabeleceu como prática dedicar-se à oração, quando for ali instituir diáconos,
né? E não, nós devemos ficar na oração, na palavra, né? Não tem como nós servir a igreja e deixar de lado a palavra e a oração. Então, o pastor, a igreja, nós devemos estar em constante oração, porque a oração, meu querido, não é simplesmente para poder, como muitos pensam, para trazer bênção, resposta, traz, mas só que a oração ela é eficaz para nos proteger, a oração é eficaz para nos edificar, a oração é eficaz para nos fortalecer quando estamos fracos, a oração é eficaz para nos erguer quando estamos caídos. Está com pouca força? Ore. Está sem vontade de orar? Ore. E se você está com vontade de orar, ore mais ainda e me apresente na tua oração. E a igreja reunida na casa de Maria, outro exemplo. Quando Pedro estava preso, a igreja estava lá na casa de João Marcos, né? Que era, lá se encontrava sua mãe Maria, que era a mãe de Marcos, João Marcos, e dedicava a oração, Atos capítulo 12, versículo 5. Então, não deixe de orar. Vamos para o segundo tópico, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Era uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo, após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Esse batismo aqui não é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo aqui é o batismo nas águas, né? Aquele que se arrepende, aquele que crê, aquele que professa a Cristo como o único Salvador da sua vida, aquele que abandona a prática do pecado. Eu tenho um conceito comigo e que algumas igrejas, né, tem ainda um padrão de quando o novo convertido ele logo aceita Cristo, ele passa por um processo discipulado, como já falei anteriormente, ele passa por um processo discipulado, ele passa por um processo de observação, né, para depois ser batizado. Pois bem, porque hoje na maioria das igrejas, um novo convertido, ele aceita Cristo, ele ainda não tem aquela convicção, ele ainda não está bem decidido, ele aceitou a Cristo naquele momento, né? Mas eu digo que eu já vi vários casos acontecer. Um novo convertido aceitou a Cristo hoje, o pastor pega, leva para descer as águas, né? Não leva nem 3 meses, leva logo para descer as águas, para dizer que batizou, né? Que houve batismo, e logo após não leva nem um mês, meu querido. Esse irmão, essa irmã acaba se desviando, saindo da rota, né? Por quê? Porque não passou por um discipulado, não foi observado, não foi instruído, certo? Então quero pontuar isso aqui, porque há muitos casos acontecendo nessa questão. Outro está surgindo um vídeo aí, né, que o Pablo Marçal, nem pastor é o camarada, né? Nem pastor é, e aí pegando um bocado de gente aí batizando, dizendo que está batizando no nome de Jesus, do Filho, né, que é Jesus, do Pai, que é Deus, e do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E eu digo a você que se você não se arrependeu dos seus pecados, primeiro que ele não tem essa autoridade, até porque ele não é pastor, ele não foi constituído para ser pastor. E como outras igrejas, né? A pessoa está na prostituição, a pessoa está no homossexualismo, a pessoa está no pecado do alcoolismo, a pessoa está na idolatria, a pessoa está no adultério, né? E aí pega a pessoa, dá aquele mergulho, porque não é batismo, dá aquele mergulho ali, e aí fica estreito, atribulando a vida da pessoa, trazendo o mal para si. Cuidado, porque o preste de conta, as contas vai chegar, meu filho. A conta vai chegar.
Então, arrependei-vos, todos aqueles que se arrependiam, eram batizados. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas eu te pergunto aqui, neste momento, nesta tarde, será que aquele que não é batizado, ele vai para o inferno? Será que aquele que está tanto tempo na igreja, o seu esposo não é crente, a mulher ali, a irmã está lutando ali para o esposo ser crente ali, aceitar a Cristo, ela está doida para se casar, para descer as águas, e Jesus resolve levar ela para o céu, será que ela vai para o inferno? Não, meu querido, ela não vai para o inferno, não. O que está ocorrendo aqui é que tem muitos crentes dentro da igreja, tanto tempo na igreja, e não tomam uma decisão. Não toma uma decisão. Se quer ser batizado? Não quer por quê? Porque não quero. Aí a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, se você não quer participar do meu corpo ou do meu sangue, tu não tem parte comigo. Tem tanto tempo na igreja e não quer ser batizado, por quê? Qual é o impedimento? Eu demorei muito tempo para poder tomar a decisão de ser batizado, de descer as águas, de deixar o velho homem morrer, porque a submissão é isso, deixar o velho homem morrer, se tornar uma nova criatura, mostrar para o mundo que Cristo está em mim, e que agora Cristo vive em mim, e que não é eu que vivo em mim. Então, é bom refletir. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Então, eu vou tornar a repetir. Se você é crente, seu marido não é, ou vice-versa, você não vai para o inferno por causa disso. Não é casado, não está participando da Santa Ceia. Nós iremos falar um pouco sobre isso aqui mais à frente. Você não vai para o inferno por causa d'água. Se você tem tanto tempo na igreja, você é casada, não tem impedimento nenhum, e está impedindo de participar do corpo e do sangue de Cristo, que o pão e o vinho, ou o suco, melhor dizendo, o suco, simboliza, e você não quer, sinto muito lhe dizer, Cristo irá te cobrar. Cristo irá te cobrar. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança, é uma ordenança dada por Jesus que foi observada pela igreja de Jerusalém, e perseveravam no partir do pão, Atos capítulo 2, versículo 42. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., que é um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Então, quando você for participar da Santa Ceia, lembre-se da morte de Cristo. Lembre-se que ele, além de morrer, ele ressuscitou. Antes de você participar da Santa Ceia, você lembre-se, você deve pedir perdão ao seu irmão, à sua irmã, a liberar este perdão. Não tome a Santa Ceia de Deus indignamente. Porque quando você toma a Santa Ceia dignamente, a Bíblia diz que você está morrendo aos poucos, está se matando, né?
está se matando aos poucos. Então, devemos ter essa cautela. Mas vamos lá para o terceiro e último tópico. Uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons. A igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, ela tinha os dons, né? Ela tinha esses dons, eles tinham o respeito, tinham temor a Deus, Então veio aqui que a palavra grega traduzida como temor é phobos, né? Que tem sua inicial como consoante o P, mas se pronuncia com F, phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado, né? Respeito pelo sagrado. O que eu fico observando é que muitas religiões, muitas seitas têm seu respeito quando entra a sua denominação, quando se entra no seu salão, onde se entra, eu posso dizer, no salão de candomblé. Cada um tem seus respeitos pelos seus sagrados, né? Tem seu respeito. Agora eu fico olhando para nós cristãos, eu fico olhando para crentes, irmãos. Crentes, tenha respeito na casa de Deus, tenha reverência na casa de Deus. Quando Deus ele chama Moisés, ele diz: tira a sandália dos teus pés, porque no lugar que tu está é santo. No lugar que tu está é santo. Outrora, alguns historiadores vão dizer que quando Moisés estava lá no Egito, quando ele entrava lá no altar de Baal, né, ele tirava as sandálias, colocava sobre as mãos e entrava descalço. Mas assim como ele reverencia a Baal, Deus também quer reverência, e Deus fala com Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque também eu devo ter reverência, devo ter respeito, não é ter medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus, mas devemos ter reverência na casa de Deus. E infelizmente nos dias atuais, algumas igrejas não estão tendo reverência, alguns irmãos não estão tendo reverência na casa de Deus. É de celular, o pastor está pregando e o camarada está com o celular só no WhatsApp, no Facebook, dentro da casa de Deus, é de conversa paralela. Não! Devemos ter reverência, respeito na casa de Deus. Devemos ter respeito. Devemos ter educação. Devemos ter respeito, devemos ter educação na casa de Deus, devemos ter respeito pelo sagrado. Então devemos ter cautela. Porque quando entramos na casa de Deus, nós iremos sentir a tua presença. Agora, como é que você vai sentir presença na casa de Deus se você está o tempo todo no celular? Como é que você vai sentir presença de Deus, algo de Deus, se você está de conversa paralela? Como é que você vai sentir presença de Deus se você está o tempo todo lá de fora da igreja e a presença está dentro, não está fora? Aleluia! Então precisamos aprender com a primeira igreja, não podemos perder o respeito pelo sagrado. Aí vem os dons que a igreja primitiva também, os dons espirituais, ornamentavam a igreja primitiva. Oh glória! Os dons não cessaram, os dons não se apagaram, os dons não foram embora. Então os dons ainda existem, só falta quem busque. Enquanto a igreja busca, Deus derrama os dons. Enquanto a igreja está de joelho, Deus distribui os dons espirituais para a edificação da tua igreja. Aleluia! Os dons ainda não cessou, o dom de profecia não cessou, o dom de cura não cessou, o dom de discernido do Espírito não cessou, o dom de interpretação de língua não cessou, os dons de maravilha não cessou, existe. A igreja de Corinto tinha os novos dons, Havia de ali ver graves problemas, toda a igreja tem, mas os dons ainda existem, e os dons ornamentam
a igreja. A igreja, devemos ser o modelo da igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego ainel. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. Atos 3:8. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição, total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Então, não é louvar não é simplesmente, vou louvar a Deus ou cantar. Não. Não é assim. É louvar a Deus pelos seus feitos, pelo agradecimento que Deus tem feito na tua vida, a mudança, olha para você. Então, é momento de você glorificar a Deus e louvar a Deus verdadeiramente, que nós devemos ser um exemplo desta igreja primitiva. A conclusão diz: vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como uma igreja primitiva, vemos como sendo a igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores, nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então, Deus abençoe a tua vida, Deus continue abençoando o teu ministério e fique atento para o próximo vídeo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Fica com Deus.